Corinthians pode terminar a 12ª rodada do Brasileirão na vice-lanterna após empate. Na última quarta-feira, o Corinthians empatou com o Cuiabá por 1-1, desperdiçando 2 pontos preciosos. O resultado manteve o time na zona de rebaixamento do Brasileirão, e a situação pode piorar até o fim da rodada. Com o empate na Neoquímica Arena, a equipe de Antônio Oliveira chegou a 9 pontos em 12 jogos, permanecendo na 18ª posição. O Corinthians está um ponto atrás do Atlético Goianiense, que também empatou com o Grêmio por 1-1. O Vasco, logo acima na tabela, foi derrotado pelo Bahia por 2-1 e continua com 10 pontos. O Corinthians aguarda atentamente o resultado do jogo entre Fluminense e Vitória. Se o Fluminense, lanterna do torneio com 6 pontos, vencer, o Corinthians cairá para a vice-lanterna. Se o Vitória ganhar, o Atlético Goianiense se junta ao Corinthians na zona de rebaixamento. O Corinthians, sem vencer há 8 jogos no Brasileirão, enfrentará o Palmeiras no derby na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Allianz Parque. Breno Bidon carrega o piano e se destaca no empate do Corinthians contra o Cuiabá. Breno Bidon, de apenas 19 anos, foi um dos destaques do empate do Corinthians contra o Cuiabá. Ele se destacou como jogador com mais passes no jogo, 74 de 81 tentativas, com 3 passes decisivos e 10 de 11 bolas longas acertadas. Ele também acertou todos os 4 dribles que tentou, fez 4 interceptações, 4 desarmes e venceu 9 dos 12 duelos pelo chão. Mesmo sendo o único meio-campista na frente da defesa, Bidon não cometeu faltas e estará disponível para o clássico contra o Palmeiras na próxima rodada. Donelli defende primeiro pênalti no profissional e ganha moral no gol do Corinthians. Na mesma noite, Matheus Donelli defendeu seu primeiro pênalti como profissional, impedindo a derrota do Corinthians para o Cuiabá. Ele defendeu a cobrança de Pita aos 11 minutos do segundo tempo, quando o Cuiabá vencia por 1-0. Donelli, de 22 anos, assumiu a titularidade após a saída de Cássio para o Cruzeiro e a transferência de Carlos Miguel para o futebol inglês. Em 3 partidas, sofreu 3 gols e fez 14 defesas, sendo eleito craque do jogo 2 vezes. Apesar disso, o Corinthians ainda negocia a contratação do goleiro Hugo do Flamengo. O Corinthians enfrentará o Palmeiras na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Allianz Parque, precisando vencer para sair da zona de rebaixamento. A torcida do Corinthians protesta na Neoquímica Arena, após 6º jogo consecutivo sem vitória. Depois de empatar em 1-1 com o Cuiabá, a torcida do Corinthians protestou na Neoquímica Arena. Esse foi o 6º jogo consecutivo sem vitória na temporada, mantendo o Corinthians na 18ª colocação do Brasileirão. Os torcedores expressaram sua insatisfação com o desempenho da equipe, criticando principalmente o elenco e o treinador Antônio Oliveira. Com 9 pontos em 12 jogos, o Corinthians precisa vencer o próximo derby contra o Palmeiras para tentar sair da zona de rebaixamento. Matheus Bidu volta a marcar, após mais de 1 ano e meio a briga por espaço no Corinthians. Matheus Bidu marcou o gol de empate no jogo contra o Cuiabá, seu primeiro gol pelo Corinthians em mais de 1 ano. O lateral esquerdo entrou aos 38 minutos do segundo tempo e empatou o jogo aos 41 minutos. Este foi o 2º gol de Bidu pelo Corinthians, o primeiro desde 31 de maio do ano passado. Ele tem ganhado mais oportunidades recentemente. Com 9 pontos, o Corinthians permanece na 18ª posição do Brasileirão e enfrentará o Palmeiras na próxima rodada. Ranieri critica. Início de jogo do Corinthians em empate contra o Cuiabá. Entramos devagar. O volante Ranieri criticou o desempenho do Corinthians no início do jogo contra o Cuiabá, que resultou em um gol cedo do adversário. Segundo ele, o time entrou em campo com um ritmo inferior ao do Cuiabá. Ranieri jogou como zagueiro parte do jogo após uma substituição de Antônio Oliveira. O Corinthians, com 9 pontos, continua na zona de rebaixamento e enfrentará o Palmeiras na próxima segunda-feira. Antônio pressionado e heróis elogiados. Fiel repercute novo empate do Corinthians no Brasileirão. O empate de 1-1 contra o Cuiabá aumentou a pressão sobre Antônio Oliveira e gerou elogios a Matheus Donelli e Matheus Bidu entre os torcedores. Donelli se destacou ao defender um pênalti, enquanto Bidu marcou o gol de empate. A torcida criticou a permanência de Antônio Oliveira como treinador, temendo um possível rebaixamento. O
Corinthians, ocupando a 18ª posição com 9 pontos, precisa de uma vitória contra o Palmeiras na próxima rodada para melhorar sua situação no campeonato. A torcida do Corinthians protesta na Neoquímica Arena após 6º jogo consecutivo sem vitória. Depois de empatar em 1-1 com o Cuiabá, a torcida do Corinthians protestou na Neoquímica Arena. Esse foi o 6º jogo consecutivo sem vitória na temporada, mantendo o Corinthians na 18ª colocação do Brasileirão. Os torcedores expressaram sua insatisfação com o desempenho da equipe, criticando principalmente o elenco e o treinador Antônio Oliveira. Com 9 pontos em 12 jogos, o Corinthians precisa vencer o próximo derby contra o Palmeiras para tentar sair da zona de rebaixamento. Matheus Bidu volta a marcar, após mais de um ano em meio à briga por espaço no Corinthians. Matheus Bidu marcou o gol de empate no jogo contra o Cuiabá, seu primeiro gol pelo Corinthians em mais de um ano. O lateral esquerdo entrou aos 38 minutos do segundo tempo e empatou o jogo aos 41 minutos. Este foi o segundo gol de Bidu pelo Corinthians, o primeiro desde 31 de maio do ano passado. Ele tem ganhado mais oportunidades recentemente. Com 9 pontos, o Corinthians permanece na 18ª posição do Brasileirão e enfrentará o Palmeiras na próxima rodada. Ranieri critica. Início de jogo do Corinthians em empate contra o Cuiabá. Entramos devagar. O volante Ranieri criticou o desempenho do Corinthians no início do jogo contra o Cuiabá, que resultou em um gol cedo do adversário. Segundo ele, o time entrou em campo com um ritmo inferior ao do Cuiabá. Ranieri jogou como zagueiro parte do jogo após uma substituição de Antônio Oliveira. O Corinthians, com 9 pontos, continua na zona de rebaixamento e enfrentará o Palmeiras na próxima segunda-feira. Antônio pressionado e heróis elogiados. Fiel repercute novo empate do Corinthians no Brasileirão. O empate de 1-1 contra o Cuiabá aumentou a pressão sobre Antônio Oliveira e gerou elogios a Matheus Donelli e Matheus Bidu entre os torcedores. Donelli se destacou ao defender um pênalti, enquanto Bidu marcou o gol de empate. A torcida criticou a permanência de Antônio Oliveira como treinador, temendo um possível rebaixamento. O Corinthians, ocupando a 18ª posição com 9 pontos, precisa de uma vitória contra o Palmeiras na próxima rodada para melhorar sua situação no campeonato.